Bem, turma, vamos lá. Essa é a nossa aula de ciência. Vamos fazer uma revisão breve, sobre prevenção de doenças. Nós vimos a importância que é nos cuidarmos, nos protegermos, contra as doenças que estão aí. Nós vimos que as doenças elas prejudicam o nosso corpo, causam problemas na nossa saúde, ao equilíbrio do nosso organismo. Vimos que um dos fatores principais para prejudicar nossa saúde, para causar doença, é a falta de higiene. Não só a falta de higiene corporal, como a falta de higiene com a nossa casa, com o nosso local de moradia. O saneamento básico, a má alimentação, o estresse, tudo isso vai favorecer para que você fique doente, para que as doenças aproveitem uma oportunidade para entrar no nosso corpo, no nosso organismo. Algumas doenças são transmitidas de uma pessoa para outra. Essas doenças são chamadas de doenças contagiosas. As doenças contagiosas são causadas por vírus, como a do mosquito da dengue, o Aedes aegypti, que causa dengue, chikungunya e zika. Nós ouvimos falar com frequência nessas doenças. Já viraram doenças comuns, principalmente no período do verão e do inverno no nosso estado, no município aqui de Valença, município de Salvador, porque é o período onde chove, de repente faz o sol, aí tem aquelas poças de água que ficam na chuva, no chão, nos pneus, nas tampinhas de garrafa, copo, nos lixos descartados de maneira errada na rua, e isso faz com que as larvas do mosquito elas se proliferem, e aí ele sai por aí picando um monte de gente e transmitindo a doença. Outras são causadas por bactérias. E o que seriam bactérias? Bactérias são seres bem pequenos que só podem ser vistos com auxílio do microscópio, ou seja, eles são tão pequenos que nós não podemos ver a olho nu. Estão à nossa volta em toda parte, no nosso corpo, nos nossos brinquedos, sabe? Estão no ar. É igual o vírus, o coronavírus e todos os outros vírus. A gente não pode ver a olho nu. Precisa do auxílio do microscópio. Há doenças como sarampo, catapora, cólera, meningite e muitas outras que são provocadas por bactérias, certo? Essas doenças não contagiosas são transmitidas. Existem doenças também que não são contagiosas, mas que são transmitidas de uma pessoa para outra. Essas doenças são as doenças que são transmitidas por hereditariedade, ou seja, alguém na família, alguém antes de você, um avô, uma avó, um bisavô, já teve determinada doença ou tinha, e depois de algumas gerações essa doença, esse gene dessa doença acabou saindo, parando em você, ou em outra pessoa da sua família, certo? Mas elas não passam para outra pessoa por contato, ok? É o caso de doenças como doenças do coração, como algumas alergias. Essas doenças aí elas não passam se você tiver o contato com a pessoa, Elas são herdadas, são doenças herdadas. Existem doenças que são transmitidas pela água, como a gente já estudou, a diarreia infecciosa, a cólera, a hepatite e a leptospirose. Ainda existem aquelas doenças que são transmitidas por entrarmos em contato com o agente transmissor da Ela é uma doença que é transmitida por mamíferos que estão infectados com essa doença, como cães, gatos e morcegos. No caso de cães e gatos, que são animais de estimação, que muitos de vocês têm, criança tem a mania de estar sempre brincando, agarrado, abraçado com gato, com cachorro, tem que ter muito cuidado. Quem tem bicho de estimação tem que estar também com a caderneta de vacinação desses bichinhos em dia. Eles precisam receber tratamento e cuidado para que não transmitam doenças para você e seus familiares. Isso é muito importante, também é uma forma de permitir determinados tipos de doença. Nós temos que ficar lembrados que no mundo inteiro muitas pessoas são atingidas por doenças causadas por vírus e bactérias, fungos e parasitas, os quais conhecemos como micróbios. Com o avanço da ciência, com o avanço da medicina, as crianças hoje são protegidas pelas vacinas.
Isso acontece desde o primeiro dia de vida. A criança já recebe a vacina. A primeira vacina que todo ser humano, quando é bebê, toma é a BCG. É a primeira vacina que nós tomamos. Essas vacinas elas são tomadas nos postos de saúde e durante períodos de campanha. Há determinados períodos, determinadas épocas do ano que o governo do município ou do estado, às vezes até mesmo o governo federal, fazem campanhas de vacinação para que as pessoas possam dirigir-se a determinados locais ou até mesmo ao posto de saúde e tomarem essa vacina para ficarem imunizados contra algumas doenças. Isso tem sido realizado na questão da gripe, que nós temos o H1N1, H2N2, H2N3, não é? Esse último não tem vacina ainda, mas os outros têm, que é do vírus influenza, que provoca a gripe, não é isso? E nós temos também a vacina da meningite, que só é dada para criança, a meningite C, a meningite meningocócica, que é uma meningite viral. Nós temos a meningite bacteriana e a meningite viral. A viral, ela é a forma mais grave da doença. A bacteriana, ela pode deixar sequelas, mas ela é tratada com antibióticos. Já a viral não, ela é muito mais grave, porque nós já aprendemos que o antibiótico ele não mata vírus, ele mata as bactérias, eles impedem que as bactérias se proliferem, aumentem, se reproduzam, não é isso? Essas doenças que nós prevenimos por meio das vacinações são chamadas de doenças infecto-contagiosas. Nós estamos vivendo um momento assim bem difícil, não é isso, para a humanidade, ou seja, no mundo inteiro. Nós estamos vivendo um momento de epidemia não, de pandemia, não é? E olha aí a diferença. A epidemia começou lá na China, não é isso? Quando a doença surgiu para os chineses, o coronavírus, né, o Covid-19. Então vem dizendo o quê? Que a epidemia é a manifestação de uma doença que surge rapidamente e ataca um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Só que o que aconteceu com a globalização, com as pessoas viajando muito, saindo até pelo período, né, período de férias, período de festas, o que é que aconteceu? A disseminação mundial desta doença, ou seja, o vírus se alastrou por todo o globo terrestre, por todo o planeta Terra. Então nós temos aí uma pandemia, que são vários continentes atingidos com esta doença. Por isso que este termo foi utilizado, ou seja, esse termo ele representa um grande surto, né, que afetou uma região e se espalhou por todos os continentes. Atualmente são mais de 120 países com casos declarados de infecção pelo Covid-19, ok? As vacinas, elas são consideradas antídotos, há vacinas ainda, que são como antídotos contra venenos, contra animais peçonhentos, ou seja, estes são as cobras, as aranhas e os escorpiões. Quem é picado por cobra, aranha, uma cobra venenosa, escorpião, eles são levados a um hospital que tem ou que vai pedir em algum lugar que tem este soro, né? Que é essa vacina que é injetada na sua corrente sanguínea para parar os efeitos do veneno daquele animal que lhe picou, ok? E os antibióticos, como eu já falei, são medicamentos que combatem as bactérias impedindo a sua reprodução. Então precisamos estar atentos, precisamos ter cuidado. Prevenir é muito bom, né? Prevenir doenças. Você, como criança, pode ter essa consciência. Agora mesmo nós estávamos falando, né? Essa questão da doença infecto-contagiosa, que é o caso do Covid-19. Não existe ainda medicamentos exatos para o Covid-19, não existe vacina. E quando não há um medicamento eficaz e que é próprio para determinada doença, a única maneira de prevenirmos a doença é seguirmos as orientações, mantermos a higiene, no caso do Covid-19, mantermos o afastamento social,
certo? Quem teve contato com pessoas contaminadas, ficar em quarentena, aquele que já foi contaminado, testado positivo, ficar em isolamento, porque isso vai evitar que este vírus continue se proliferando, ou seja, continue aumentando e contaminando uma série de pessoas, até porque ele é um vírus que sofre mutações constantes, ele está sempre se transformando e ficando cada vez mais forte. Beijos e fiquem ligados no nosso recadinho. Olha só, galerinha, mais uma vez vamos falar das nossas rotinas em casa. É muito importante termos bons hábitos, como já falamos, uma boa rotina, horário para dormir, horário para acordar, horário para estudar, horário para nos alimentar, horário para brincar, não é isso? Para ler um bom livro, assistir TV, jogar videogame, conversar um pouco com o vovô, com a vovó, com o papai, com os irmãos, certo? Isso é muito importante, porque você sabia que isso também é benéfico para o nosso corpo? Como nós vimos na nossa aula de ciência, né? O estresse, as noites mal dormidas, ou seja, o corpo cansado, são oportunidades para que as doenças possam entrar no nosso corpo, possam entrar no nosso organismo. Então agora, mais do que nunca, principalmente no momento que nós estamos vivendo com esse Covid-19, vocês precisam ficar ligadinhos nas dicas. Não é porque vocês estão em casa que vocês vão ficar paradões, não. Vocês vão realizar suas atividades normalmente e o melhor de tudo, manter uma rotina saudável e diária, saudável em todos os sentidos, com descanso, com alimentação, com lazer, com estudos, ok? Beijo para vocês, continuem se cuidando e vamos para a nossa aula de português, certo? Fiquem ligadinhos. E aí, galerinha, vamos à nossa aula de português. Essa será bem rapidinha, certo? Nós vamos fazer uma breve revisão sobre a letra G, ou seja, na realidade é sobre o G com G, certo? G com J e o G, ok? Nós vamos ver por que esta diferença. O que acontece com a letra G? Nós aprendemos na última aula que a letra G tem uma família especial, não é? Por quê? Porque a letra G, em algum momento, vai tomar para ela, vai pegar emprestado o som da letra J, da letra G de jacaré. Lembrando que a Pro explicou, né, quando nós estudamos o alfabeto, também agora, que em alguns lugares as pessoas chamam a letra G de J. Aqui no Nordeste, na nossa região, nós temos mania de falar G, que já é o próprio som da letra. Quando nós falamos a sílaba da letra G, de jacaré, de janela, de jipe, você fala Jagi, Joju. Mas em outras localidades do nosso país, as pessoas falam J, ok? Então, quando você ouve falar G ou J, está se referindo à mesma letra. Então, em determinados momentos, a letra G de gato vai tomar emprestado o som da letra J. E nós já vimos que quando são esses momentos? Quando ele está com as vogais E e I. A família da letra G é especial, por quê? Porque ela forma a família do G, com o próprio som do G, com as letras A, O, U. Você fala Gá, Gó, Gu. Mas quando ela chega, ela casa com a letra E, ela não tem som de G, ela tem som do J. Então, vocês não podem confundir com a família do J, certo? Não podem confundir com a família do J de jeito nenhum, porque a letra G só vai tomar emprestado rapidinho o som da letra J quando ela estiver antes das vogais E e I. Olha aí o que eu coloquei o destaque, quando o G é seguido de E ou I, terá som do J, ok? Aí mais uma vez coloquei a girafa e a gelatina. Não escrevo com J, escrevo com G. Por que eu escrevo com G? Porque o G está vindo antes de E e I. Então, toda palavra que começa com G antes de E e I terá o som de
de J, ok? E aí nós temos o G e o Gui. O que acontece? G e Gui, você vê que a letra G voltou a ter o seu som normal, não é isso? Isso só é possível porque ele colocou antes do E e do I a letra U. Então, para que a letra G volte a ter som de G, nós colocamos uma letra U, a vogal U, antes do E e do I, como por exemplo em guerra e guia. Estão vendo aí, ó? Guerra e guia. Se você tirar o U que está de vermelhinho aí, não ficará guerra e nem ficará guia. Se você tirar a letra U, ficará gerra. E se você tirar a letra U da palavra guia, ficará gia, ok? Então, para que a letra G antes de E e I tenha som de G, é necessário colocarmos a letra U, ok? Este U vai permitir que a letra G volte a ter o som de G. Aí nós temos a palavra guitarra e foguete. Se eu tiro a letra U da palavra guitarra, ficará gitarra. Se eu tiro a letra U da palavra foguete, ficará fogete. Estará incorreto, não é isso? Então nós temos que ficar atento para isso, para essas regrinhas. Quando a letra G vem antes de E e I, ela fica com o som do J, da letra G. Para que a letra G volte a ter som de G, eu peço a ajuda da vogal U. E antes do E e do I, eu coloco a vogal U para que ela tenha o som de G novamente. Aí eu tenho guerra, guia, guitarra e foguete, certo? Fiquem atentos a isso, vocês não podem esquecer dessas orientações. Olha o nosso diário, pequenininho esse, atividades de ciências no caderno, certo? Mas agora, sabe o que vai acontecer? Nós vamos fazer um ditadinho. É sim, ditado de palavras com essas ortografias que nós estudamos aí. Vocês vão ficar atentos, certo? A prova vai falar 2 vezes porque vocês poderão estar repetindo, observando as aulas, essa aula no caso, e depois o que é que vocês vão fazer depois que vocês fizerem o ditado, copiarem as palavrinhas do ditado, vocês irão postar para mim, certo? Tirem uma foto bem. Preste atenção às palavrinhas, ok? Vamos lá. Palavrinha de número 1. Olha só, a primeira palavra, gemada. Gemada. Palavrinha de número 2, girafa. Girafa. Palavrinha de número 3, relógio. Relógio. Palavrinha de número 4, gelatina. Gelatina. Palavrinha de número 5, gilete. Gilete. Palavrinha de número 6, tigela. Tigela. Palavrinha de número 7, genipapo. 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 Palavrinha de número 8, giló. Giló. Palavrinha de número 9, jipe. Jipe. Palavrinha de número 10, canjica. Canjica. Palavrinha de número 11, injeção. Injeção. Palavrinha de número 12, guitarra. Guitarra. Palavrinha de número 13,
guerreiro, guerreiro. Palavrinha de número 14, guindaste, guindaste. E palavrinha de número 15 e última, Guilherme, Guilherme. Observe que Guilherme é um nome o quê? Próprio, não é isso? Nome de pessoa. Nome de pessoa inicial tem que ser maiúscula, ok? Guilherme, certo? Beijinhos, se cuidem.